Meu nome é Teresa, tenho 70 anos, moro em Ouro Preto, Minas Gerais, e carrego dentro de mim uma história que ficou em silêncio por mais de 6 décadas. Uma história que me fez sentir pequena, suja, culpada e invisível. Quando tudo aconteceu, eu era só uma menina e passei a vida tentando esconder essa dor atrás de sorrisos educados, de silêncio e de costuras. Mas o tempo, por mais que a gente tente, não apaga o que foi costurado com sofrimento. Ele apenas esconde nos cantos da alma. Hoje, depois de tantos anos calada, eu resolvi contar. Não para chocar ninguém, mas para libertar aquela criança que fui e, quem sabe, ajudar outras a encontrarem sua voz antes de começar a contar a minha história. Quero pedir que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe seu curtir. Isso ajuda muito para que esse vídeo chegue a outras pessoas que, como eu, carregam dores que ficaram guardadas por tempo demais. E se você puder, comenta aqui embaixo de qual cidade está assistindo. É tão bonito ver de onde vem cada um que passa por aqui e quem sabe a minha história encontre uma parte dela aí dentro de você também. Furei o dedo bem no instante em que puxava a agulha para terminar o ponto. O sangue surgiu de repente, uma gota viva no centro da ponta do indicador e caiu sem pedir licença sobre o tecido floral que eu estava costurando. Fiquei olhando a mancha vermelha se espalhando devagar pela estampa azul clara, manchando a pequena flor bordada que eu acabara de terminar. A cor me pegou desprevenida, como se tivesse vindo de um lugar muito mais antigo do que o meu corpo. Era só uma gota, eu sei, mas naquele momento ela parecia carregar um peso de 60 anos. Larguei a agulha no chão, como se ela tivesse me mordido, e levei a mão à boca, não pelo machucado, mas pelo que aquilo tinha despertado. Eu sentia como se tivesse voltado no tempo, como se aquele sangue não fosse apenas meu, mas também da menina que eu fui. A respiração começou a ficar curta, aquele tipo de suspiro entrecortado que não dá alívio. Me levantei da cadeira e andei até a janela da sala, como se o ar lá fora pudesse me resgatar. O sol da tarde entrava com força, dourando as frestas da madeira e iluminando a poeira suspensa. As partículas dançavam como se nada tivesse acontecido, como se a minha mente não estivesse prestes a me engolir. Apoiei as mãos no batente da janela, tentando conter o tremor que já chegava nos ombros. Eu queria dizer a mim mesma que era só um susto, um reflexo bobo, que o sangue tinha mexido comigo por causa da memória da minha mãe costurando vestidos antigos. Mas não era isso. Eu sabia, eu sempre soube. Naquele momento, me vi de novo, na casa de praia da família, tinha 11 anos, os pés sujos de areia e o vestido com aquela mesma estampa azul de florzinhas. Era verão. O ano era 1959 e minha mãe passava horas lavando roupas no tanque nos fundos, cantarolando músicas que ela mesma inventava. A gente só ia para lá nas férias e todo mundo achava que era um paraíso. Tinha coqueiros, um pé de acerola e uma rede armada entre 2 postes tortos que faziam sombra à tarde. Mas a menina que eu era sabia que aquele paraíso escondia um inferno do qual ninguém desconfiava. Meu pai me chamava com uma voz baixa, doce, quase cantada. Teresa! Vem cá um instante, filha. E eu ia, não porque queria, ia porque era a única coisa que sabia fazer, obedecer e calar. Meu corpo tremia, mas eu não deixava ninguém ver. Eu fingia que estava com calor, que era só o sol,
que era só cansaço. Eu não tinha palavras para descrever aquilo. Aos 11 anos, eu não sabia que podia dizer não. Voltei para a cadeira e me sentei com cuidado, como se meus ossos fossem frágeis de novo. O tecido com sangue ainda estava ali, como uma confissão inesperada. Peguei-o devagar, toquei a mancha vermelha, já começando a secar. Era só um corte, nada demais. Mas ali, naquele pequeno estrago, estava tudo o que eu nunca tinha conseguido dizer em voz alta. Engoli em seco, lembrei do cheiro do sabão de coco que minha mãe fazia, do barulho da água escorrendo do tanque, da cama de lençol áspero que rangia ao menor movimento. Lembrei do meu corpo pequeno tentando desaparecer, do teto de madeira com goteiras que eu contava para esquecer onde estava. 1, 2, 3 goteiras. 1, 2, 3. Era assim que eu fugia. Não dava certo. Nunca dava. Eu comecei a chorar, sem perceber, um choro silencioso, quase infantil, que escorria pelo rosto sem controle. Não chorei no dia em que aconteceu, nem nos seguintes. Não chorei quando ele morreu. Não chorei quando casei. Esperei 6 décadas para me permitir sentir aquilo. E tudo começou com uma agulha, um ponto, um tecido florido. Fechei os olhos e tentei me abraçar. Mas como se abraça uma ferida que viveu escondida tanto tempo? Como consolar uma criança que ficou presa no passado por 60 anos? Foi nesse instante que ouvi a porta bater. Um vento entrou, leve, quase simbólico. Parecia dizer: agora pode. Agora é sua vez. E eu soube que algo em mim tinha começado a mudar. Não entendi ainda o que, mas ali, sentada entre linhas, memórias e lágrimas, eu soube que alguma parte de mim começava a querer costurar. Não para esquecer, mas para lembrar, para transformar. Porque, mesmo com o dedo machucado e o coração cheio de cicatrizes, eu ainda estava aqui. Eu sobrevivi. A casa de praia da minha infância tinha cheiro de sal e madeira velha, com as paredes descascadas e as janelas que rangiam ao abrir, como se estivessem sempre acordando de um sono profundo. Era o verão de 1959 e eu corria descalça pelo quintal de terra batida, rindo alto com meus cabelos grudando na testa por causa do calor. Meus pés levantavam poeira e a barra do vestido azul claro rodava com o movimento do meu corpo leve, ainda ignorante das marcas que a vida deixaria. Era uma tarde clara, dessas em que o céu parece maior do que tudo, e eu me sentia solta, livre, como uma folha ao vento. Lembro de estar brincando com um graveto, riscando o chão, como se desenhasse mapas secretos. Minha mãe, lá no fundo do quintal, lavava roupas no tanque de pedra. Cantava uma melodia inventada, com a voz afinada e triste ao mesmo tempo, algo entre o lamento e o embalo. A espuma escorria pelos seus braços fortes, enquanto ela torcia os panos com uma força que só agora, tantos anos depois, entendo que era feita de mais do que sabão e água. Menos era a força de quem segurava sozinha o peso de um mundo inteiro sem nunca reclamar. Enquanto ela lavava, eu estava ali, brincando, rindo, tentando me distrair do que já era um incômodo que eu não sabia nomear. Até que ouvi a voz dele, baixa, quase mansa, surgindo atrás de mim, como uma sombra quente no meio da tarde. Teresa, vem cá. Um minutinho. Minha filha. A forma como ele dizia, minha filha, me arrepiava inteira. Eu virei devagar, tentando não demonstrar o que sentia, tentando fazer meu rosto parecer neutro, obediente,
como ele gostava. Mas meus olhos sempre traíam. Eu sei, porque ele às vezes apertava meu braço e dizia com os dentes fechados: para de olhar assim para mim, menina. Naquele dia, ele estava com a camisa aberta, o peito suado e os pés de chinelo, batendo secos na terra. O olhar dele era diferente dos olhares dos outros pais. Não era protetor, era invasivo, desconfortável. Mesmo tão nova, eu já sentia que aquele olhar fazia algo dentro de mim murchar. Fui até ele com passos curtos, como quem caminha por cima de vidro. Lembro que passei pelo sabugo de milho pendurado para secar na janela da cozinha. E aquela imagem ficou gravada na minha mente como uma fotografia antiga. O sol batendo no sabugo, o cheiro do feijão cozinhando no fogão a lenha, o barulho da minha mãe batendo roupa e eu sendo levada de novo. Ele colocou a mão no meu ombro com força disfarçada de carinho e me guiou para dentro da casa. A madeira do assoalho fazia um som agudo sob nossos pés, um rangido que hoje eu entendo como um pedido de socorro que a casa tentava gritar em meu lugar. A sala estava vazia, escura, com as cortinas puxadas para barrar o sol. Ele me fez sentar no sofá poído, disse que ia só conversar, que precisava da minha ajuda, que eu era especial. Minha voz sumia nessas horas. Eu queria falar alguma coisa, queria correr de volta para os braços da minha mãe. Queria gritar, mas minha garganta parecia colada por dentro. Eu olhava para o teto de madeira, onde uma pequena goteira deixava marcas circulares nas tábuas, como se o tempo tivesse chorado. Ali, contava aquelas marcas em silêncio, tentando desaparecer por dentro. 1, 2, 3 goteiras. E ele falando com aquele tom calmo que escondia a violência. Dizia que era nosso segredo, que se eu contasse, minha mãe ia morrer de tristeza. Você não quer que sua mãe morra? Quer? Teresa? Não. Eu não queria e era isso que me fazia obedecer. A ideia de causar sofrimento à minha mãe era mais insuportável do que qualquer outra coisa. Depois que ele saiu do cômodo, fiquei ali sentada por um tempo que me pareceu uma eternidade. Não chorava, só sentia o suor escorrendo pelas costas e o gosto amargo na boca. Levantei devagar, ajeitei o vestido, alisei a saia com as mãos trêmulas e saí da casa como se nada tivesse acontecido. Minha mãe continuava no tanque, cantarolando. Sorri para ela de longe. E ela me respondeu com um sorriso cansado. Ninguém nunca soube. A menina que corria descalça naquela tarde não voltou a correr. A partir daquele verão, eu aprendi a andar devagar, a não fazer barulho, a desaparecer. O que restou de mim ficou guardado nos retalhos do vestido azul, na imagem do sabugo secando e no silêncio que passou a morar dentro de mim. Naquela manhã, depois de uma noite mal dormida, decidi que ia terminar a colcha que estava parada há anos dentro do armário do quarto de costura. Acordei com o corpo pesado, como se os sonhos tivessem puxado lembranças demais lá do fundo, e ao invés de me libertarem, tivessem me deixado ainda mais presa. Caminhei até o cômodo onde guardo meus tecidos, linhas e moldes antigos, e assim que abri a porta, fui recebida por um cheiro familiar de lavanda misturado com um mofo leve. Era o cheiro do tempo, do que ficou esperando sem nunca ser mexido. Acendi a luz amarela da luminária sobre a mesa, e ali estava ela, a colcha começada, dobrada em silêncio sobre uma caixa de papelão,
como se soubesse que um dia eu voltaria. Passei a mão por cima do tecido como quem acaricia uma fotografia antiga. Os retalhos, já costurados juntos, pareciam contar pequenos fragmentos da minha história, mas faltava coragem para costurar o resto. Respirei fundo e comecei a separar os pedaços que ainda não tinham sido usados. Um por um, coloquei sobre a mesa menos estampas que minha mãe usava nos vestidos, paninhos de cozinha, pedaços de fronha antiga. Cada retalho tinha cheiro e cor de alguma lembrança. Peguei a linha marrom e a agulha fina. Ajeitei os óculos no rosto e comecei o ponto invisível. A cada puxada de linha, algo dentro de mim estremecia. Costurar sempre foi meu refúgio. Quando as palavras me faltavam, quando o mundo lá fora me parecia ameaçador demais, era na costura que eu me escondia. Com 12, 13 anos, eu passava horas em silêncio costurando bonecas de pano no quarto, com medo de sair e cruzar com o olhar do meu pai no corredor. Eu dizia para minha mãe que gostava de brincar sozinha, que era tímida. E ela acreditava. Ninguém nunca suspeitou que cada ponto que eu dava numa boneca era uma tentativa de me manter inteira. Agora, tantos anos depois, sentada com os dedos calejados, senti aquele mesmo tipo de silêncio me acompanhar, mas dessa vez era diferente. Eu não queria mais me esconder. Continuei costurando, firme, até que encontrei no fundo da caixa um pedaço de tecido amarelo guardado separadamente envolto em um plástico fino. Quando abri, reconheci imediatamente. Era o lençol. O mesmo tecido amarelo claro, com pequenas margaridas brancas, do lençol que cobria a cama da casa de praia. O mesmo onde tudo acontecera. Fiquei parada olhando para ele como se estivesse diante de uma fotografia viva, uma memória que se desdobrava no ar à minha frente. Minha mão começou a tremer e por um instante pensei em devolver o pedaço à caixa e fingir que não o tinha visto. Mas não consegui, peguei-o com as duas mãos, levei ao rosto e senti o cheiro leve de sabão antigo ainda impregnado no tecido. Era como se aquela parte da minha infância tivesse ficado ali, esperando por mim, escondida entre os retalhos, até que eu tivesse coragem de encará-la. As lágrimas vieram sem pressa, quentes, silenciosas, molhando o tecido enquanto eu o segurava no colo, como se fosse algo sagrado e perigoso ao mesmo tempo. Fiquei ali, sentada, lembrando da textura daquele lençol sob minhas costas. Do som do ventilador de teto girando devagar, do som abafado do mar ao longe. Aquilo não era só um pedaço de pano, era uma testemunha muda do meu silêncio, da minha paralisia, do medo que me trancava por dentro. Pensei em costurá-lo na colcha, em incorporá-lo à história que eu estava finalmente tentando contar. Mas minha mão não se mexia. Então, quase sem perceber, falei em voz alta: eu não sou mais aquela menina. Minha voz saiu rouca, baixa, mas firme. Foi a primeira vez que falei com ela, menos a menina que eu fui, e percebi que ela ainda estava comigo, que nunca me deixou, esperando. Esse momento, eu disse de novo, com mais força: você sobreviveu. E agora eu estou aqui. Tô costurando por nós duas. Levantei da cadeira com o lençol nas mãos e caminhei até a janela aberta. O sol da manhã batia na minha pele com suavidade e por um instante senti paz. Segurei o tecido contra o peito, fechei os olhos e respirei fundo. Talvez eu ainda não soubesse o que fazer com aquela memória, mas sabia que não podia mais escondê-la. Voltei à mesa, dobrei o retalho com cuidado e coloquei ao lado dos outros. Não estava pronta para costurá-lo ainda, mas estava pronta para não fugir mais.
E isso, naquele momento, já era mais do que tudo o que eu tinha conseguido em 60 anos. Na tarde seguinte, enquanto eu separava os retalhos que usaria na parte central da colcha, ouvi o portão se abrir com aquele rangido já conhecido. E, logo em seguida, os passos leves subindo a escada da varanda. Era Lara, minha neta, com seus cabelos presos num coque bagunçado, carregando uma mochila nas costas e um sorriso que sempre me desmontava. Vó, cheguei, disse ela, entrando sem cerimônia, como sempre fazia. Respondi com um sorriso cansado. Mas, sincero, eu estava ali, sentada com a colcha no colo, as linhas espalhadas pela mesa, a tesoura aberta ao lado de um pedaço de tecido bordado. Ela se aproximou devagar, com curiosidade nos olhos, e antes mesmo que eu dissesse algo, perguntou: "O que você está costurando aí? Parece bonito." Tentei responder com leveza, disfarçando o tremor na voz. "Estou juntando pedaços antigos, lembranças, uns pedacinhos da minha vida, minha filha." Lara se sentou ao meu lado, apoiando o queixo nas mãos e olhando os retalhos com um ar de encantamento. Ela sempre teve esse jeito afetuoso de escutar com o corpo inteiro, como se cada gesto meu fosse parte de uma história importante. Mexeu em alguns tecidos com cuidado e então viu um pedacinho de pano azul, com flores miúdas, bordado com uma palavra em letras pequenas. Ela passou o dedo por cima da costura e leu em voz alta: "Perdão? Para quem?" "Vó." Engoli em seco. Por um segundo, quis sorrir e inventar uma resposta qualquer, dizer que era só uma palavra bonita, que não significava nada. Mas alguma coisa dentro de mim se recusou. Era como se a presença dela ali, tão limpa, tão cheia de vida, me impedisse de mentir. Fiquei em silêncio, olhando para o bordado, e disse apenas: "Às vezes, a gente passa a vida tentando perdoar quem não pediu, ou tentando perdoar a si mesma por não ter conseguido impedir o que não podia ser impedido." Ela não respondeu de imediato. Olhou para mim com um olhar demorado, profundo, como se sentisse que havia algo naquele pano, naquele momento, que ela ainda não entendia. "Vó, você parece triste. Tá tudo bem mesmo?" As palavras dela me atravessaram com uma doçura que me desmontou. Quis dizer que sim, que tudo estava bem, que ela não precisava se preocupar. Mas não consegui mentir. Olhei nos olhos dela, que são tão parecidos com os meus quando eu era menina, e senti um aperto no peito. Às vezes, Lara, o passado volta em forma de retalho. A gente tenta costurar tudo de novo para ver se encontra um sentido, mas tem tecido que a gente não sabe se encaixa ou se joga fora. Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficou ali, quieta, como se soubesse que o silêncio também tem suas palavras. Ficamos assim por alguns minutos, sem pressa, ouvindo os passarinhos no quintal e o tic-tac do relógio de parede. Então ela se levantou, deu um beijo leve na minha testa e disse com aquela voz calma que me faz lembrar da mãe dela quando era pequena: "Você é a mulher mais forte que eu conheço, vó. Se precisar falar, tô aqui, tá? Não precisa esconder nada de mim." Ela saiu do cômodo e foi até a cozinha pegar água, me deixando ali com o coração apertado e uma vontade imensa de segurar aquela menina e contar tudo, mas algo ainda me prendia.
Não era medo dela me julgar, era um medo de dizer em voz alta e reviver tudo outra vez. Ainda assim, naquele instante, soube que minha história não estava mais só dentro de mim. De alguma forma, Lara agora fazia parte dela também. Voltei a costurar com os olhos cheios d'água. Peguei o retalho com o bordado do perdão e posicionei no centro da colcha. Pela primeira vez, aquilo fez sentido. Era o perdão que eu vinha buscando há décadas. Não por ele, nunca por ele, mas por mim, por ter ficado calada, por ter escondido a dor debaixo dos panos por tanto tempo, por ter deixado a menina que fui presa no verão de 1959. Agora, com Lara por perto, talvez fosse possível costurar não só os pedaços do passado, mas também os caminhos do que ainda poderia vir. Talvez fosse possível, enfim, transformar aquela colcha em abrigo e não em esconderijo. Acordei mais cedo, naquela manhã, antes mesmo do céu clarear completamente. O quarto ainda estava escuro e o ar da casa tinha aquele frio silencioso das primeiras horas do dia. Sentei na beirada da cama com os pés descalços no chão gelado e fiquei ali por alguns minutos, ouvindo meu próprio coração bater como se ele estivesse tentando me dizer alguma coisa. A conversa com Lara no dia anterior tinha mexido comigo de um jeito profundo, como se uma porta tivesse se entreaberto dentro de mim e eu soubesse, lá no fundo, que não podia mais empurrá-la para dentro. Levantei devagar, vesti meu roupão de flanela e fui direto para o armário onde guardava a caixa antiga de madeira, aquela que eu não abria fazia mais de 20 anos. Era uma caixa simples, retangular, com uma trava enferrujada e um cheiro forte de coisa guardada demais. Sentei no chão do quarto com ela no colo e por um momento hesitei. Parte de mim queria devolvê-la para o lugar, fingir que aquela curiosidade era só mais uma das tantas que eu já havia aprendido a ignorar. Mas algo me impediu. Talvez fosse a voz de Lara ainda ecoando na minha mente. Aquele jeito doce e firme de me dizer que estava comigo, que não precisava esconder nada. Abri a caixa com as mãos trêmulas. Dentro, encontrei as cartas que minha mãe tinha me escrito. Nos anos 70, depois que eu me casei, e fui morar longe. Lembro que na época eu lia com pressa entre as tarefas do dia a dia e guardava tudo sem responder. Nunca tive coragem de contar nada a ela. Achei que estava protegendo. Agora, reler aquelas palavras foi como descobrir uma nova parte dela, mais frágil, mais solitária. Havia também pedaços de tecido cuidadosamente dobrados, cada um com um bilhete preso com alfinete, resto do vestido do Natal de 63, retalho do avental que sua avó fez à mão. Minha mãe guardava tudo, tudo era memória para ela. Cada pedaço de pano era um pedaço de história. No fundo da caixa, embaixo de tudo, encontrei uma fotografia em preto e branco do meu pai, segurando minha mão, num aniversário. Meu rosto na imagem estava apagado, quase borrado, como se eu não estivesse ali de verdade. Segurei a foto por alguns instantes antes de jogá-la de volta na caixa. O peso daquilo era insuportável. Levei a caixa até o quintal, onde o sol começava a se espreguiçar por cima do muro. Peguei uma das cartas antigas, a mais amarelada, e li em voz alta: Minha filha, nunca deixe ninguém calar seu coração. Sua voz é mais forte do que imagina. Minhas pernas começaram a tremer. Era como se ela soubesse, mesmo sem saber, como se de algum jeito estivesse falando comigo agora, me incentivando
a dizer o U que ficou guardado por tempo demais. Peguei a carta, dobrei devagar e levei até o tambor de ferro no canto do quintal. Acendi um fósforo, observei a chama pequenininha por um segundo e encostei na borda do papel. O fogo subiu, rápido, devorando cada palavra. Fiquei ali, observando a fumaça subir como uma oração silenciosa, como se eu estivesse devolvendo aquele segredo para o vento. Quando as chamas se apagaram, eu ainda segurava as cinzas quentes entre os dedos. Era o fim de um ciclo. Era o começo de outro. À noite, sonhei com a casa da praia. O barulho do mar estava forte, como se as ondas estivessem batendo dentro do quarto. Eu via a menina que eu fui sentada na beira da cama, com os pés balançando, olhando para mim, com os olhos arregalados. Ela não dizia nada, mas eu sabia o que ela queria. Acordei com o coração apertado, o travesseiro úmido de suor e a respiração entrecortada. Levantei num impulso, fui até o quarto de costura, abri a gaveta das linhas e peguei a tesoura. De cabo azul, a mesma que minha mãe usava. Fui até o canto onde o pedaço do lençol amarelo estava guardado, o mesmo que eu tinha tocado com tanto cuidado dias atrás. Segurei-o firme e, sem pensar duas vezes, cortei em pedaços pequenos, um por um, como quem rasga um pacto antigo. Cada corte parecia libertar uma parte da minha alma, como se, finalmente, eu estivesse dizendo: isso não me pertence mais. Guardei os pedaços num envelope de papel craft e escrevi em cima com caneta preta: memórias que não me definem. Depois, coloquei o envelope dentro de uma nova caixa, menor, sem fechadura, e deixei em cima da mesa. Não sei se vou selá-los de um dia, talvez sim, talvez não, mas naquele momento, ter feito aquilo foi o suficiente. Era como se eu tivesse recuperado um pedaço do meu corpo que havia sido arrancado anos atrás. Sentei na cadeira, ainda com a tesoura na mão, e comecei a chorar. Não era um choro de tristeza, era um choro de alívio, de libertação, de reencontro. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti dona de mim. A tarde chegou preguiçosa, com aquele silêncio que só os dias de sol pleno sabem carregar. Sentei-me na varanda com a colcha no colo e os olhos fixos num pedaço de jeans. Claro que guardei por anos, sem saber o motivo. Era de uma calça velha, do meu filho, rasgada nos joelhos de tanto brincar no quintal quando era pequeno. Ele nem se lembra mais daquela calça, mas eu lembro. Lembro das risadas. Do jeito como ele corria gritando que era um super-héroe e dos tombos que terminavam em choro, mas sempre com um abraço depois. Peguei a agulha, enfiei a linha azul marinho e, com um suspiro longo, comecei a bordar a palavra que me veio de dentro, como se brotasse do coração, sem que eu precisasse pensar. Liberdade. A linha atravessava o tecido com uma precisão que eu não sentia há dias, como se meu corpo inteiro quisesse dizer aquilo junto comigo. Liberdade. O L saiu trêmulo. E mais firme. B cheio de curvas, como a vida. E enquanto eu bordava, lágrimas escorriam pelas minhas bochechas sem que eu tentasse segurá-las. Era como se aquela simples palavra, naquele retalho esquecido, estivesse desenhando o contorno de tudo. O que me foi negado, de tudo o que eu sobrevivi. Em silêncio, ouvi passos se aproximando e, sem precisar olhar, soube que era Lara. Ela caminhava leve, mas com um cuidado que parecia medo de quebrar alguma coisa.
Sentou-se ao meu lado e ficou em silêncio por um instante, observando o bordado que eu fazia. Depois de alguns minutos, disse com voz baixa: Vó, essa palavra é linda. Você se sentiu livre algum dia? Parei o ponto no meio da letra e respirei fundo. Nunca me senti tão próxima de dizer a verdade. Olhei para ela com um nó na garganta e disse: Estou tentando me sentir agora. A liberdade para mim sempre foi um lugar distante, um lugar que eu via pela janela, mas nunca alcançava. Ela não perguntou mais nada, mas o silêncio entre nós se encheu de uma escuta profunda, como se ela soubesse que eu precisava falar sem ser interrompida. Agarrei aquele momento com as duas mãos, porque sabia que não voltaria do mesmo jeito se eu deixasse escapar. Baixei o olhar para o bordado e falei, pela primeira vez em voz alta, aquilo que por décadas havia ficado preso dentro de mim, como uma ferida escondida. Seu bisavô, ele não era o homem que todo mundo pensa que foi. Minha voz tremeu no final, e meu peito pareceu afundar no momento em que pronunciei aquilo. Lara ficou imóvel por alguns segundos. Depois apenas murmurou: Eu sabia que tinha alguma coisa, vó. Sempre senti um silêncio diferente no seu olhar quando falavam dele. Continuei, num fio de voz, sem conseguir encará-la direito. Ele me machucou quando eu era criança. Durante anos, especialmente nas férias, quando estávamos sozinhos na casa da praia, e eu nunca contei para ninguém. Não sabia como. Não sabia se iam acreditar. E eu achava que era minha culpa. Me senti a surra errada, invisível. Lara não disse nada por um tempo. Ficou ali, sentada ao meu lado, olhando o horizonte como se estivesse tentando processar cada sílaba que saiu da minha boca. Então, ela pegou minha mão com tanta delicadeza que parecia que segurava algo sagrado e disse: Você nunca deveria ter passado por isso. Vó, nunca! E eu acredito em você. E eu te amo tanto. Senti um soluço escapar do fundo do meu peito. Chorei como uma criança, me deixando ser acolhida por aquela menina que agora era minha fortaleza. Durante tanto tempo, achei que se alguém soubesse, tudo iria desmoronar. Mas ali, com a mão dela segurando a minha, e a palavra liberdade quase pronta sobre o tecido, entendi que talvez fosse justamente o contrário. Talvez contar fosse o começo de reconstruir. Depois que o choro acalmou, Lara ainda me olhava com ternura. Perguntou baixinho: Você quer contar para mais alguém? Eu balancei a cabeça, ainda sem voz, para dizer sim ou não. Mas, dentro de mim, algo assentiu. Não sabia quando nem como, mas agora eu queria que essa história saísse de dentro de mim. Queria que ela não fosse mais só minha. Queria libertar a menina que ficou presa naquela casa de praia, naquela cama de lençol amarelo, no som abafado das ondas. Peguei a agulha de novo e terminei a última letra de liberdade. Depois escrevi uma nova palavra logo abaixo, com pontos mais suaves, quase como um sussurro. Começo, porque era isso. Pela primeira vez, eu sentia que havia um caminho diante de mim. E não importava que eu já tivesse 70 anos. A estrada da liberdade, da verdade, do amor próprio. Essa estrada começa exatamente onde a gente decide deixar de esconder. Na semana seguinte, tomei coragem e levei minha coxa inacabada ao centro de convivência do bairro, onde toda quarta-feira um grupo de mulheres se reunia para abordar, tomar café e conversar sobre a vida. Era um espaço simples, com paredes cor-de-rosa e cadeiras de plástico que faziam barulho ao arrastar. Mas havia ali uma atmosfera acolhedora,
que me fazia lembrar do cheiro de bolo da casa da minha mãe. Carreguei a colcha dobrada com cuidado, quase cerimonial, como se fosse um pedaço sagrado da minha alma. Entrei na sala com passos hesitantes e quando todas me olharam, sorri com aquela timidez que carrego desde menina, a mesma que aprendi a usar como armadura. Bom dia, meninas, disse, tentando disfarçar o frio na barriga. As senhoras responderam com simpatia e continuaram suas conversas, ajeitando os tecidos sobre as mesas e as almofadas nas cadeiras. Escolhi um canto perto da janela, onde a luz do sol entrava filtrada pelas folhas da mangueira do quintal, e ali desenrolei minha colcha com os dedos trêmulos. Elas se aproximaram aos poucos, curiosas com o que eu trazia. Dona Zuleide, sempre muito observadora, foi a primeira a comentar: que bordado bonito! Teresa, essa palavra aqui, liberdade, tem um ar diferente. Você mesma que escolheu? Assenti com a cabeça e percebi que minha garganta começava a fechar. Sim, eu mesma. Cada palavra aqui foi escolhida por mim. Cada ponto é uma lembrança, uma conversa que eu nunca tive, um pedaço do que fui guardando por dentro a vida inteira. O silêncio se instalou devagar, como se todas soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Dona Maria, que sempre fala alto e gosta de fazer piada de tudo, dessa vez só olhava, quieta, os olhos fixos nas letras bordadas. Eu respirei fundo, encarei minhas mãos no colo e deixei que a dor saísse como quem rompe uma barragem. Eu fui abusada pelo meu pai quando era criança. Foi durante anos, principalmente nas férias, a casa da praia. Ela virou uma prisão para mim e eu nunca contei isso para ninguém. O impacto das minhas palavras foi como o cair de uma pedra num lagokaru. O ar pareceu mais denso, como se todas as janelas tivessem se fechado ao mesmo tempo. Por um segundo, ninguém disse nada. Só me olhavam, algumas com olhos marejados, outras com expressões de surpresa, mas nenhuma com julgamento. Depois, Dona Yolanda, a mais velha do grupo, com seus 90 e poucos anos e mãos que tremem ao segurar a agulha, estendeu a mão devagar até a minha e disse com voz baixa: aconteceu comigo também. Eu devia ter 8 anos. Era meu tio. Eu nunca disse nada, nem pro meu marido. Aquilo caiu como um raio no centro da roda. Outras começaram a balançar a cabeça, algumas choraram em silêncio, uma a uma. Mulheres que eu conhecia há anos, apenas como vizinhas, companheiras de Ponto Cruz. Passaram a contar pedaços de suas histórias, suas cicatrizes silenciosas, suas lembranças costuradas com vergonha e medo. A sala, antes cheia de risos, se encheu de uma dor comum e, ao mesmo tempo, de uma força que eu nunca tinha sentido. Era como se estivéssemos finalmente arrancando os pontos podres de uma ferida antiga, limpando com cuidado o que foi escondido. Por tempo demais. Decidimos ali, sem precisar falar muito, que faríamos juntas uma nova colcha. Uma colcha comunitária, com retalhos de todas nós. E cada uma bordaria uma palavra que representasse sua dor, sua cura, sua verdade. Dona Maria escolheu resistência, Dona Zuleide preferiu invisível e Yolanda, com olhos marejados e mãos firmes pela primeira vez, disse que queria bordar. Eu existo. As linhas começaram a se espalhar pela mesa e os tecidos passaram de mão em mão como relíquias preciosas. Enquanto costurávamos, não éramos mais apenas senhoras aposentadas preenchendo o tempo. Éramos
sobreviventes. Vozes que finalmente se reconheciam no silêncio umas das outras. E eu, pela primeira vez, me senti inteira. Aquela menina que viveu presa dentro de mim, assustada e calada, parecia agora sentada ao meu lado, costurando comigo. Senti que ela sorriu, que me perdoou, que entendeu que eu fiz que pude. E agora, juntas, nós duas começávamos uma nova história. A história de mulheres que escolheram, mesmo tarde, mesmo machucadas, transformar seus retalhos em força e costurar, enfim, o que ninguém mais teve coragem de olhar. A sala do centro de convivência foi se transformando semana após semana. Se antes era apenas um espaço para passatempo, com bolos simples sobre a mesa e linhas espalhadas em desordem, agora carregava uma atmosfera sagrada. Era como se cada canto daquelas paredes suaves em tom de rosa antigo absorvesse as histórias, que ali ecoavam em voz baixa como sussurros que finalmente ganhavam coragem. A colcha que começamos juntas foi se estendendo pelas mesas, como um corpo que se forma aos poucos. Cada retalho bordado era como uma cicatriz orgulhosamente exposta, cada ponto uma memória liberta. Eu bordava com uma concentração diferente, não costurava mais para esconder, agora era para revelar. Escolhi tecidos com texturas distintas, porque cada dor tinha seu relevo. Usei cores quentes, costurei palavras como coragem, escuta, fé. Não foi minha culpa. E toda vez que uma das mulheres terminava seu quadrado e me entregava com as mãos levemente trêmulas, eu sentia como se estivesse recebendo uma confissão e, ao mesmo tempo, um abraço. Lembro bem da vez em que Carmen, sempre tão reservada, chegou com seu retalho verde escuro nas mãos. Ela estendeu para mim com os olhos marejados e disse: escrevi, sobrevivi. Foi o que consegui. Ela não precisava dizer mais nada. O tecido falava por ela. Nossos encontros passaram a ter outro tom. A cada semana, alguém trazia algo novo. Um pedaço de uma camisola antiga, um retalho do vestido do casamento, o forro da saia da mãe. Era como se estivéssemos recontando a história das nossas vidas, por meio dos tecidos que guardamos em silêncio. A colcha, quando começou a ganhar forma, parecia viva, era grande e pesada, e quando a estendíamos sobre as mesas ou no chão, ficávamos em volta como quem vela, como quem reza. Olhávamos em silêncio, e era impossível não se emocionar. Um dia, Zuleide disse, parece que cada uma de nós está aqui dentro. E eu respondi com um nó na garganta. É porque estamos mesmo. Nunca fomos só o que deixaram a gente ser. Fomos convidadas para expor a colcha num evento local sobre envelhecimento e memória, né? Eu hesitei. De início, me dava medo ver minha dor costurada ali, aberta para olhares que talvez não entendessem, mas as outras me convenceram. Dona Yolanda, com sua voz baixa e seus olhos duros de quem já viu demais, segurou minha mão e disse: se a gente teve coragem para viver tudo aquilo, a gente tem coragem para mostrar também. E foi assim que a colcha ganhou o mundo. No dia da exposição, o salão estava cheio de gente. Vi pessoas se aproximando devagar, como se tivessem receio de tocar. Algumas choravam ao ler as palavras bordadas, outras perguntavam de onde tínhamos tirado a ideia. Eu ficava ali por perto, observando, tentando me manter firme, até que uma moça jovem, de talvez 30 e poucos anos, parou diante
de um dos retalhos onde eu tinha bordado. Eu era só uma criança e ficou parada. Ela me olhou e disse, quase sem voz. Minha mãe nunca teve coragem de dizer isso, mas eu sei que ela sente. Obrigada por ter escrito. Naquela noite, voltei para casa com a sensação de ter cumprido algo maior que eu. Sentei no meu quarto, olhei minhas mãos marcadas pelos anos de agulha e linha e senti orgulho. Pela primeira vez, em décadas, senti orgulho do que eu era. Não apenas da sobrevivente, mas da mulher que transformou dor em gesto, medo em costura, silêncio em arte. Peguei meu caderno antigo e escrevi uma frase que me veio como um sopro. A dor me feriu, mas fui eu quem escolheu o que fazer com ela. Ali estava o meu caminho. E não era um caminho solitário. Era feito de muitas vozes, muitas mãos, muitas histórias que cruzaram com a minha. A colcha era mais do que tecido. Era testemunha. Era denúncia e cura. Era a prova de que nossas verdades, mesmo ditas tarde, ainda têm tempo de fazer diferença. Nas semanas seguintes, começamos a planejar novos projetos. Outras mulheres queriam participar, costurar suas próprias palavras. A colcha crescia e se desdobrava como se fosse infinita. Cada novo retalho era uma chama acesa. E eu, já com 70 anos, descobria que nunca é tarde para se tornar autora da própria história. O que antes era segredo, hoje era arte. E a menina que eu fui, ela sorria, dentro de mim, livre como nunca antes. A notícia se espalhou rápido pela cidade pequena, em menos de uma semana após a exposição da colcha no evento de memória. O jornal local apareceu no centro de convivência com uma equipe simples, uma jornalista jovem, de voz calma, e um fotógrafo de olhar atento, que andava em silêncio como se tentasse não perturbar o espaço. Eu estava terminando de costurar um novo retalho, com a palavra dignidade, quando a moça se aproximou e perguntou se poderia conversar comigo. Disse que queria entender como tínhamos transformado o silêncio em tecido e como aquelas histórias bordadas estavam alcançando tanta gente. Eu sorri sem pressa e respondi: não sei se transformamos o silêncio em tecido. Acho que ele sempre esteve aqui, só que agora a gente resolveu parar de costurar para dentro e começou a costurar para fora. Ela me olhou com os olhos marejados e anotou aquilo no bloquinho, como se fosse poesia. Sentamos no canto da sala e eu, com as mãos no colo, comecei a contar a minha parte da história. Não foi fácil. A voz falhava, o olhar às vezes fugia para a janela, mas continuei. Falei da menina que eu fui, da casa de praia, do lençol amarelo, do silêncio. Falei do medo que me acompanhou como uma sombra. Farei de kostira neta, do dia em que decidi contar. Ela me ouvia com um respeito tão bonito que me deu coragem. No fim da entrevista, a jornalista segurou minha mão e disse: sua história precisa ser ouvida por mais gente. Eu vou escrever com todo o cuidado que ela merece. E cumpriu a promessa. 2 dias depois, saiu a matéria de página inteira no jornal. Do domingo. O título era simples, mas carregado de força, costurando o que o silêncio tentou calar. A foto mostrava a colcha estendida, com os retalhos coloridos, e ao fundo, nós menos mulheres de mãos enrugadas, olhos cansados e sorrisos de quem, enfim, respirava. A cidade inteira viu. Eu soube porque
Na segunda-feira, o telefone da minha casa não parava de tocar. Gente que eu não via há anos. Vizinhas que eu mal conhecia. Até uma professora da escola, onde dei aula por tantos anos, ligou chorando, dizendo que nunca tinha imaginado que eu carregava algo assim. O mais surpreendente foi quando recebi uma carta anônima, escrita com letra trêmula, em papel amarelado, dizia: "Você falou por mim. Obrigada por colocar em palavras o que eu nunca consegui dizer." Aquela frase me tocou como poucas coisas na vida. Percebi, naquele instante, que a dor, quando é dividida, não se multiplica menos, ela se dissolve, se suaviza, deixa de ser só ferida e vira ponte. Foi essa mesma matéria que fez com que me convidassem para uma entrevista na rádio comunitária da cidade. Quando recebi o convite, confesso que congelei. A ideia de falar com um microfone na frente, sabendo que várias pessoas estariam ouvindo do outro lado, me apavorava. Passei uma noite inteira acordada, revivendo cada palavra que tinha dito na matéria, imaginando perguntas, ensaiando respostas em voz baixa no espelho. No dia seguinte, Lara veio me visitar e me encontrou com os olhos vermelhos, sentada na cozinha. Quando contei sobre a entrevista, ela se aproximou e disse: "Vó, não precisa ser perfeita. Só precisa ser você, como sempre foi." Isso me acalmou. No dia da gravação, vesti minha melhor blusa, prendi o cabelo com uma presilha antiga da minha mãe e levei um pedaço da colcha dobrado nos braços, como um escudo feito de memórias. O estúdio da rádio era simples, mas o clima era acolhedor. A apresentadora me recebeu com um abraço leve e me disse: "Fique à vontade, Teresa. Hoje, sua voz é nossa convidada principal." Quando o microfone se acendeu e a luz vermelha brilhou, por um momento, achei que não conseguiria falar. A garganta secou, as mãos suavam. Mas então pensei na menina que eu fui, naquela janela da casa da praia, olhando o sabugo de milho secar, e respirei fundo. Comecei falando devagar, com pausas longas, como se buscasse cada palavra dentro de mim. Contei minha história com a mesma verdade com que abordei, disse: "A dor não desaparece, mas agora ela não me governa mais." Disse que o silêncio foi meu abrigo por muito tempo, mas que um dia ele se tornou minha prisão. E que costurar foi minha forma de sair dali sem gritar. Disse que a gente envelhece aprendendo a esconder, mas que também pode envelhecer aprendendo a contar. Ao final, a apresentadora segurou minha mão e me agradeceu. Disse que eu tinha emocionado a todos. E no fundo, eu soube. Não era mais apenas a minha história, era de tantas outras. Ao sair do estúdio, senti o vento da tarde bater no rosto com uma leveza diferente, como se eu tivesse deixado ali, entre aquelas palavras ditas no rádio, mais uma camada do peso que carreguei por tanto tempo. E como se, enfim, começasse a caminhar mais leve. Naquela manhã, o céu estava limpo, como poucas vezes eu tinha visto. A luz entrava pelas janelas com delicadeza, esquentando as tábuas do assoalho da sala, e tudo parecia mais leve, como se o tempo tivesse desacelerado, só para me permitir respirar com mais calma. A colcha estava estendida sobre a mesa grande, que ficava no centro da sala, e eu observava cada retalho como quem observa a própria alma repartida em fragmentos coloridos. Passei a mão sobre os pontos com um carinho quase maternal e senti uma mistura de orgulho e saudade. Eu sabia que estava chegando ao fim.
Faltava apenas um último bordado. Um detalhe, um símbolo, algo que encerrasse aquele ciclo de forma honesta, que amarrasse com cuidado tudo o que havia sido desatado nos últimos meses. Sentei-me com a postura reta, respirei fundo e busquei entre os tecidos um pedaço de algodão cru, liso, claro, onde eu poderia bordar com liberdade. Peguei a agulha, escolhi uma linha azul suave e comecei, com mãos firmes e coração quente, a desenhar uma borboleta. Não uma borboleta perfeita, simétrica como as dos livros infantis. A minha era imperfeita, com asas tortas e traços assimétricos, mas ainda assim cheia de vida, como quem aprendeu a voar apesar dos ventos contrários. Enquanto costurava, ouvi o portão abrir e o som familiar dos passos de Lara se aproximando. Ela entrou já sorrindo, com um embrulho nas mãos e os olhos brilhando. Vó, trouxe um presente para você, disse, colocando a caixa sobre a mesa, ao lado da colcha. Olhei para ela com ternura, curiosa, e perguntei: O que é isso, minha filha? Ela se sentou ao meu lado, empurrou os cabelos para trás e respondeu: É uma nova caixa de tecidos, mas não são retalhos antigos, não, são tecidos novos. De agora em diante você pode costurar o que quiser, sem precisar lembrar de dor nenhuma. Sorri, um sorriso cheio de gratidão, cheio de amor. Acariciei o topo da caixa e disse: Obrigada, minha flor. Você não imagina o que esse gesto significa para mim. Ela me abraçou e naquele abraço havia tudo: aceitação, cumplicidade, um tipo de amor que não exige explicação. Terminamos de montar a colcha juntas naquela tarde. Lara me ajudava a ajeitar os retalhos enquanto eu costurava os últimos pontos com cuidado. Quando terminei, ficamos em silêncio por alguns segundos, olhando aquela obra que não era apenas minha, mas... Nossa! Eu disse, agora eu costuro porque quero, não porque preciso esquecer. Ela sorriu e respondeu: E eu vou costurar com você, sempre que quiser. Fiquei ali, observando a colcha como quem contempla o fim de uma travessia. Não era bonita no sentido tradicional, mas era poderosa. Ela falava. Contava histórias de dor, mas também de resistência, de renascimento, de ternura. Era feita de fragmentos que haviam sido feridas, mas que agora, costurados, formavam um tecido novo, menos cheio de sentido, cheio de alma. Mais tarde, enquanto Lara tomava café na cozinha, fui até a varanda com a colcha dobrada nos braços. Estendia sobre a grade baixa de madeira e fiquei olhando o quintal iluminado, as folhas balançando com a brisa leve. Me sentei na cadeira de balanço que herdara da minha mãe, respirei fundo e fechei os olhos por alguns instantes. Senti o peso bom da idade, não como fardo, mas como conquista. 70 anos. E, enfim, depois de tanto tempo, eu me senti inteira, lembrei da menina que eu fui, da casa da praia, do silêncio que me sufocava. E agora, aqui, no calor suave do fim da tarde, percebi que aquela criança ferida finalmente tinha encontrado um lugar seguro dentro de mim, um lugar onde ela podia descansar. A câmera da vida, se existisse, se afastaria nesse momento. Eu, sentada ali, com os fios brancos dançando ao vento, os olhos úmidos, o peito calmo, a colcha balançando devagar, como bandeira de tudo o que não foi dito, e agora, enfim, se dizia
porque a verdade tem esse poder. Pode demorar, pode doer, mas quando chega, transforma. E ali, costurada em cada linha, estava a minha transformação. Minha história não era mais sobre o que me fizeram, era sobre o que eu fiz com isso, sobre o que escolhi construir com as sobras, com os restos, com os pedaços partidos. Escolhi costurar coragem. Escolhi bordar o meu nome inteiro, sem medo. Escolhi, enfim, ser livre.